Olá, hoje nós vamos falar sobre níveis de escrita. Como compreender a escrita das crianças? Conhecendo como elas pensam a respeito da escrita. Mas como fazer isso? Entendendo os níveis de escrita. Mas quais são os níveis de escrita? O pré-silábico, silábico sem valor sonoro e silábico com valor sonoro, silábico alfabético e alfabético. Bom, agora nós vamos conhecer como funciona e quais são esses níveis. O primeiro nível que nós temos é o pré-silábico. Este é o primeiro nível de escrita, é onde a criança está começando a entender que a escrita se dá por meio de letras e ela não sabe ainda como, então às vezes ela faz desenhos, às vezes ela coloca símbolos, números e muitas vezes ela coloca as próprias letras do seu nome, ok? Próximo nível é o nível silábico. Eu coloquei aqui silábicos, porque são dois tipos. É o silábico com valor e o silábico sem valor. Em ambos os silábicos, as crianças escrevem uma letra para cada sílaba. Então, ela escreve ba, somente o A, por exemplo. Uma letrinha para cada sílaba. O próximo nível é o silábico alfabético. Esse nível é interessante porque a criança está deixando de pensar de uma sílaba, aliás, uma letra para cada sílaba, mas ela já está incluindo mais letras, ela já entende que duas letras podem formar uma sílaba. Então, ela começa a alternar algumas escritas silábicas com algumas escritas alfabéticas. Depois, nós temos o nível alfabético, que já é o nível que a criança escreve corretamente, alfabeticamente. Bom, vamos conhecer agora como é a escrita do pré-silábico. Essa criança é aquela criança que eu falei que ela já mistura letras, símbolos, ela também coloca muitas vezes números, muitas letras do próprio nome. Às vezes ela enche de letras, porque ela ainda não sabe quais letras colocar. Então, ela coloca aquilo que ela lembra. Olha que interessante este exemplo. Ele colocou bastante H, o I, que deve ter o nome dele. Então, são letras que ele conhece. Observe que ele tentou, colocou o L para um lado, o L para o outro, ele se confundiu. Mas ainda assim, ele tentou fazer uma escrita que incluía letras. Essa de cá agora, o nome dessa criança é Romina. E olha que interessante, ela foi escrever sapo, ela não sabia, mas ela colocou o R do nome dela, o I do nome dela, o O do nome dela e o A do nome dela, porque são as letras que têm mais familiaridade. Observe que ela até manteve a mesma quantidade de letras, mas todas as letras assim, tinham exatamente a ver com o próprio nome dela, ok? Então, essa aqui é a escrita pré-silábica. Vamos conhecer agora o nível silábico. Como eu falei para vocês anteriormente, o silábico é dividido em dois tipos, o silábico sem valor e o silábico com valor. O silábico sem valor, ele sempre vai utilizar uma letra para cada sílaba, porque ele não consegue ainda juntar, mas ele escreve, ele entende que uma letra já faz o som, já faz o entendimento da palavra, mas é um grande avanço. Essa criança que tá silabiquinha, ela já entendeu que não é mais aquele monte de letra como o pré-silábico anterior, mas aqui ela já teve um avanço, porém, ela ainda está em fase de transição. Olha que interessante essa criança que escreveu cavaleiro. Estamos falando do silábico sem valor. O que seria isso? Vamos lá. Cavaleiro. Para o K, ela colocou uma letra, o S. Para o VA, o R. Para o LEI, o G. E para o RO, o S. Cavaleiro. Então, ela entendeu 4 sílabas, 4 letrinhas. As letrinhas aqui em cima não tem nada a ver com nada, concordam comigo? Que nenhuma delas lembra o som. Mas na cabecinha dela, ela já entendeu que para cada sílaba,
ela coloca uma letra. Aqui também, castelo. Ela usou o K, ou o K do som, ó, do cas. É o K, o R, né, e o S. O R não tem muito a ver, mas é uma letra que exemplifica uma sílaba. Então, é um silábico sem valor sonoro. Aqui, neste outro exemplo, da mesma forma. Só que ela utilizou muito a letra do nome. Olha, Gabriela, apesar de ser o G, o B da Gabriela e o lá, né, o L aqui, ela ainda leu. Na leitura, ela leu exatamente lapiseira. Então, ela leu lapiseira. Por isso que é tão importante quando você fizer a sondagem com seu filho, e a gente pediu para você que grave a leitura dele, a gente quer ver como ele colocou o dedinho. Se ele colocou um dedinho para cada letrinha ou se ele leu inteiro. Então, caderno, ó, caderno. Ele para com o dedinho em cima. Então, a gente entende que é uma escrita silábica. Se ele lesse assim, ó, caderno, não seria. Porque ele não entendeu a noção de sílaba, ok? Olha, lápis, lápis. Ele leu exatamente silabado. Mesmo que não tenha nada a ver, ele tem um entendimento de silábico. Porém, como não tem vogais, e as vogais não ocupam o lugar delas de vogais, então ele é considerado um silábico, ele avançou, mas ele ainda não tem valor sonoro. Então, ele é sem o valor do som da vogal. Próximo nível será agora o silábico com valor sonoro. Já essa criança ainda permanece silábica, isto é, uma letrinha para cada sílaba, só que agora ela coloca vogais, ok? Vogais. Vamos ver aqui um exemplo. Olha essa criança, ela escreveu elefante. Elefante. Olha os dois E. Ele. Então, ela já colocou aqui vogais e as vogais estão corretas. Olha que interessante aqui. Vaca. Vá, ela sabe que começa com V. E o K. É a letra K, é o som do K. Então, ela colocou vaca. E ela leu. Vaca. Agora aqui, olha a frase dessa criança. A vaca dá leite. Ela veio meio com valor sonoro, meio sem, mas ela manteve silábica. Então, A, o V da vaca, o K, vaca, dá leite. Camelo. Aqui ela até juntou, olha. Camelo. E o boi? Boi. Boi. Ela pensou no bo, colocou o o e o i. Boi. Já o silábico alfabético é um próximo nível que a gente percebe um grande avanço dessa criança. Ela já compreende que essa sílaba pode ter duas letras, mas ainda não sabe totalmente como é. Então, ela sabe que é cavalo, o K, do som do K, o vá, mas ela ainda não sabe o lo, então ela colocou o lu. Aqui, ela já escreveu com C com A, ó, ca-va-lu. Aqui, ela colocou o K, o va-lo. O K, ó, o V sozinho e o lu. Cavalo. Silábico alfabético, ok? Próximo nível que nós vamos agora é o alfabético. Este nível já é um nível que a criança já está entendendo como que se escreve, mas a grande maioria das vezes ela não se atenta para a ortografia e a grande maioria das vezes ela utiliza sílabas simples. Então, olha aqui, o dinossauro. Ele não sabia como que era, e ela colocou com C cedilha, dinossauro. Faltou o U aqui também, mas ela leu olha aqui a bolinha embaixo, ó. Dinossauro.
A gente assim, se baseia muito na leitura dessa criança, como ela leu, como ela pensou. Olha o cavalo. Cavalo. Ela já juntou as letrinhas e ela deu um entendimento bem claro que ela está escrevendo cavalo. Ainda sem a convenção da norma culta, sem a ortografia correta, com C e com O, mas ela fez. Olha o gato. Gato foi bem confundido com o K, mas ela fez e podemos considerar alfabética, porque ela já juntou, ela está montando a sílaba e ela está fazendo com o valor sonoro. Então, ó, gato. Ela pensou no gato, ela escreveu gato, só que ela confundiu o K, mas ela fez. Rã. Rã é uma palavra muito difícil para se escrever. Se você pensar no rã, que tem o tio em cima, é muito complexo para a criança. Então, mas ela pensou aqui, ó. Ela fez, ó, rã. Ela colocou 2 As para ficar forte. Alfabética. Aí, ó, o gato é meu. Olha que bonitinha. Ela botou até o acento, não é? Que bonitinha que tá essa criança. Então, esse alfabeto é o que a gente espera que as crianças cheguem para depois se tornarem alfabetizadas e compreenderem todo o sistema alfabético. Mas para que a gente utiliza estes níveis? Para que nós, professoras, utilizamos e por que nós precisamos tanto da ajuda de vocês? É que com estes níveis nós podemos verificar o avanço real do seu filho, né? O avanço dele em alfabetização e assim podemos direcionar novas atividades para que ele venha avançar de uma forma plena. Agora você pode me perguntar assim, mas professora, tá, eu sei, como que eu posso ajudar meu filho? Vamos lá? Bom, você pode ajudá-lo de diversas formas, mas basicamente você pode ajudá-lo fazendo-o pensar em cada letrinha. Então, quando ele vai escrever, não fica assim atrapalhando o pensamento dele, mas faz ele refletir. Como será aquele som? Por exemplo, banana, ba. Como que você acha que é o ba? Faz ele pensar, ele refletir, ok? Então, incentivando-o na escrita espontânea, quer dizer, ele próprio escrever. Por exemplo, se você vai no mercado, pede para ele te ajudar a escrever. O que nós vamos comprar hoje no mercado? Vamos comprar, por exemplo, arroz. Pede para ele escrever arroz para você. Ainda que seja pré-silábico, você está construindo mecanismos para que ele venha pensar, para que ele venha refletir, para que ele venha avançar. Então, nós pedimos assim que os incentivem muito na escrita espontânea. E também pedimos muito para ajudá-lo a memorizar o alfabeto e os sons, porque uma criança que não conhece todo o alfabeto, ela não tem repertório de letras, ela não tem repertório de sons e de letras para concluir sua escrita. Então, ela fica se baseando naquelas letras que ela utiliza no seu cotidiano. Na grande maioria das vezes, são as letras do próprio nome. Então, ela precisa ampliar esse repertório, ela precisa conhecer outras letras, ela precisa conhecer outros sons. Por isso, nós pedimos muito que os ajudem a memorizar o alfabeto. Bom, sempre valorizar suas escritas e nunca desmotivá-lo. Por exemplo, falar, ai, tá errado, você não sabe. Não, nunca faça isso. Assim, valorize, parabenize, mostre assim que ele está no caminho certo, ele está pensando certo. Agora, mamães, vocês já sabem os níveis, vocês já sabem como ajudá-los. Então, desta forma, tenho certeza que nós, professora e família, iremos cada dia mais fazer seus filhos avançarem. Eu agradeço que você chegou até o final comigo e agora, a partir de agora, que nós possamos ter um olhar em conjunto de como fazer seu filho avançar. Conto com vocês, ok?